ano com inscritos, que é o programa Revelador do Brasil do Planeta, com o Dr. Oscar Aníbal Tchapano, cogitamente com Guilherme Mito Live, sempre trazendo todas as novidades da política, referente a todas as cortes de justiça, aos locais onde se tem notícia do judiciário no Brasil e no planeta. Nós estamos entrando agora com o Dr. Oscar Aníbal Tchapano para mais uma live. Eu espero que vocês gostem. A partir de agora, nós vamos entrar aí com as melhores das melhores, as notícias que marcaram a semana, e eu espero que vocês gostem. Vou pedir vocês para se inscrever, curtir, compartilhar e fazer suas doações pelo Pix. Está aqui embaixo na caixinha meu Pix, descrição, gnomomit, carlosalberto@gmail.com. Precisamos de R$10, pedimos a vocês que doem lá pra gente. Então vamos lá para mais uma live do Dr. Oscar Aníbal Tchapano. Espero que 4 horas da madrugada, 36 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tchapano. Árbitro, arbitragem internacional. Justiça particular, justiça paga. Estamos constatando que a administração de todo este procedimento milenar de feudais pensamentos de cobrar impostos, colocar imposições, sem nenhuma atribuição, não aconteceu nenhuma catástrofe, não houve nenhum problema de ordem de cataclismo natural, em que você tenha que gerar recursos financeiros para ser aplicado a restaurar essa catástrofe. E aí você começa a inventar imposto. Imposto, nós temos um reset, que começa no dia 1º de janeiro de 2026. O Supremo Tribunal Mundial já bateu sentença. Então, todo mundo tem que se adaptar. O planeta inteiro, funcionários públicos que querem continuar a receber propina, querem continuar a receber dinheiro das suas formas de roubar, através de impostos, através de inventar situações, cobrar por esgoto, água, que vocês não fornecem nem água, nem esgoto. Também pagamentos de construção de hospitais que vocês não constroem. Toda essa forma fraudulenta de vocês administrar 196 países aos quais vocês se juntam com conglomerados financeiros a roubar, a querer dominar o planeta. Um teocrata, Ali Khamenei, que ele nem é descendente de Mohammed, ele não é descendente do profeta, ele é um impostor, ele não nasceu da filha do profeta, entenderam? Porque a filha do profeta casou com um ser ruim, mau, que maltratou a mulher dele, que ela, coitada, morreu sofredora. O irmão, o filho do profeta, que seria descendência direta, que eles alegam que são muçulmanos, não são muçulmanos. Eles não nasceram de ventre muçulmano. Entenderam? Eles são uma grande mentira. São uma linhagem de convertidos que não falam árabe. E que eles, para ler o Alcorão, têm que entender e falar o árabe. Entenderam? Então, esses sujeitos totalmente ditadores, na China, na Rússia,
na Turquia, na teocracia dos mulãs, que é como se fosse as igrejas evangélicas, em que um é mais ortodoxo que o outro, um é mais exigente que o outro. Um diz que não pode ter transmissão de sangue para salvar a vida do sujeito, ele não pode utilizar roupas, tem que ser roupas todas bem tampadas da cabeça aos pés, usar burca, tem que se submeter ao que é determinado pelo patriarca. A minha filha vai casar com quem eu determinar, ela é um ser de segunda classe, ou seja, não é um ser humano. Que porra é essa? Que mundo é esse? Mundo retrógrado, mundo que não serve, que ao contrário provocou a escravidão, depois estabeleceu a escravidão de toda a humanidade. Esse tempo acabou, não existe mais. E tudo isto passa a vigorar, ou seja, a liberdade de expressão, a liberdade de vocês não cobrarem mais impostos. Não se cobra mais imposto. Se você quer ser um administrador, você vai ser um administrador de recursos através do sucesso, do bem proceder, do sucesso de quem se estabelece como empresário. E ele vai melhorar a sua vizinhança. Ele vai estabelecer o melhor para todos aqueles que trabalham com ele. Entenderam? Então a Suíça, hoje, ela já partiu para o futuro. Ela não cobra impostos. Ela não cobra imposto de ninguém. Entenderam? Então vocês têm até o dia 1º de janeiro de 2026 para parar com essa sangue. Querem criar dificuldade para vender facilidade, para eles serem subornados, para votar com ele. E você vai ter escola de graça, hospital de graça, tudo de graça. Por quê? Porque ele é o gestor. Ele proporciona para você o teu bem-estar. Entendeu, meu amigo? Deu para entender? É assim que a banda toca. Não tem a mesma identificação genealógica de antepassados dos que se dizem serem descendentes diretos de o profeta ao qual ele fez a linhagem do estudo de todos os profetas que habitaram na terra e que foram todos eles estudados, todos eles com provas irrefutáveis de descendência genealógica, e a sua identidade destes teocratas que compõem a Sura muçulmana a Sura muçulmana do Irã, não tem veracidade. É um embuste, é uma mentira. Então, o sistema financeiro do mundo árabe se encontra fechado. Eles não transferem nenhum tipo de numerário, nenhum tipo de... só para a defesa dos seus países, é claro, né? E a sua população. Mas com relação
a fortunas que estão agora baixo suspeição através da delação de o dossiê da família Bush, que se encontra na mão Obama no delipêndio do Tesouro Americano. Então, as medidas que vão ser tomadas com relação ao CPF da cúpula da teocracia brasileira, todos os CPFs envolvidos e também dos seus familiares, como também de proprietários de outorgas de concessão da indústria do entretenimento, televisão, rádio, formadores de opinião, reportagens, repórteres, também bancos, todos os que tiverem CPF envolvidos no terrorismo que agora atingiu os Estados Unidos da América e que alvejou propriedade americana, alvejou propriedade do povo irmão Catar, declararam guerra. O Irã acabou de declarar guerra. E as bombas que Catar, porque se vê que a missão de pegar os recursos financeiros da China no Irã não foi bem sucedido. Então todo o sistema do status quo do Irã não existe mais. O dinheiro do Irã, que estava acautelado no Catar, e que a China veio requerer o seu dinheiro, porque eles alegam que eles têm que ter recursos financeiros para manter a China funcionando, porque a China se encontra numa virulência de assassinato à população e também a guerra civil na China. Então a China não tem como sobreviver. Da mesma forma, a Rússia. Então, os europeus, eles vão ter que investir do seu próprio bolso, do seu próprio dinheiro, para se defender, porque os Estados Unidos não vai financiar as suas defesas. É cada um por si. Então o Brasil também se encontra nessa posição, sendo que no Brasil a situação ela é bem específica, porque graças ao senhor Bolsonaro ficou bem da Orcrim Foro de São Paulo que eles todos vão responder economicamente e também ao crime de traição à pátria, a entrega do território da República, corregedor-geral na investigação da membresia de 196 países dos funcionários públicos que se venderam ao petróleo do Irã e que colocaram a sangrar e a se perpetuar, todos já identificados, seus CPFs, e isso tudo vai acontecer porque já está acontecendo. Entenderam? Então não adianta vocês dizer que é o senhor Trupe. O dossiê está na mão de 60 agências de inteligência, de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, da NATO, da OTAN e do Pentágono, ao qual eles estão lutando contra. Autodefesa e tecnologia é os Estados Unidos da América. Então, eles, que sempre viveram à custa das medidas opressivas e imorais,
se querem estabelecer na América, pelas armas, a democracia e estabelecer a ditadura. Mas eles, por falta de recursos financeiros e pela própria ambição de todos que comportam 196 países, todos eles querem ser ditadores e criar uma dinastia perpétua. Estes funcionários públicos começaram a brigar entre eles, se roubarem, e agora estão numa sinuca de bico que é a Terceira Guerra Mundial. Mas eles não têm capacidade atômica nem recursos técnicos para fazer frente aos Estados Unidos da América. E mesmo que eles todos se juntem, não têm capacidade. Então, o que estabelece a membresia destes indivíduos é que todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles são corruptos, terroristas, narcotraficantes, que se venderam ao petróleo do Irã. Então eles se estabeleceram na América do Sul e agora o Brasil, como a Venezuela, como o Peru, como o México, como a Colômbia, como a Bolívia, como todos os países, 17 países, sendo 10 fronteira seca com o território da República Federativa do Brasil e 7 países do Caribe. Eles estão entregando ao poderio militar da China e da Rússia. Mas a China e a Rússia estão num pleito de sobrevivência. Podem deixar de existir por causa dos seus vizinhos de porta. Ou seja, a China quer invadir a Rússia quer invadir a China, a Índia quer invadir a China. Todos eles têm uma péssima vizinhança. Eles não se dão bem. Então, eles estão no embate de olhar para os vizinhos. Então, eles estão longe da América Latina e América Central. Mas, e que eles foram estabelecidos pela administração Biden, Obama, Clinton e Bush. Então, ao falecer o último integrante dos Bush, o filho do Bush pai, né? Ele deixou o recado bem singelo e revelador. Eles já sabem de tudo. E entregaram todo esse procedimento de delação a 60 agências de inteligência. A 120, meia dúzia, 6 mísseis são de fabricação chinesa. Foram colocados para o acervo a litigar, intimidar as autoridades do Catar. O Catar, ele tem tutela e curatela do sistema financeiro ao qual qualquer cidadão ele tem o seu patrimônio acautelado no Catar. Então, quando há um litígio de ordem mundial em que não se tem a averbação do titular da conta do dinheiro acautelado no Catar, não há possibilidade de recursos financeiros serem transferidos ou liberados a terceiros ou a qualquer outro que alegue ter a senha da conta, o patrimônio da conta. Então, o sistema financeiro do Catar, ele se encontra, no momento, fechado. Todo o sistema financeiro do Catar, por ter litígio na região para pagamentos de transporte,
de petróleo, transporte de gás, todo o sistema financeiro do Catar se encontra fechado, não funciona e não vai funcionar até o fim no narcotráfico. Então ela escolheu o Alan Taumada para companheiro de crime. Ela é a verdadeira, vamos dizer assim, a verdadeira personagem nesta história, como muitas mulheres. Então nós temos já o alvo, traficantes. Ele chega e diz assim, olha, eu vou te dar 10 quilos de cocaína para você vender. Mas eu não tenho dinheiro para pagar 10 quilos de cocaína, não tem problema. Você agora vai se chamar Família do Norte. E eles utilizam o nome Família do Norte para o tráfico internacional. E todos eles estão no governo da República Federativa do Brasil. O PSOL, a maioria, todos os de esquerda, partidos de esquerda. Então nós já temos os alvos para a extração da Interpol, da Europol, destes elementos que eles têm que ser imediatamente abatidos ou levados ao cárcere em Miami, para que eles procedam às suas oitivas e identificar qualquer braço, qualquer, vamos dizer assim, narcotraficante que esteja utilizando as várias denominações mundiais, em que eles se apoderam do nome e eles confiscam as cargas de cocaína, de fentanil, e agregam que são eles os que se encontram nas prisões, guardados, sem poder se comunicar com ninguém, a serem os herdeiros das penas do narcotráfico. Você, conjuntamente com... Então temos, desde pequenos, desde o Fatah, desde o Hamas, desde o Estado Islâmico, desde dos cachorros de Al-Qaeda, todos vocês, lá também, no Ayatollah Khamenei, também do Erdogan, também do francês Macron, do alemão, todos vocês da Europa, do euro, vocês elaboraram toda uma circunstância em que vocês não têm como se livrar de todas as evidências irrefutáveis que vocês estabeleceram um sistema do narcoterrorismo a abater até as suas próprias lideranças. Tente militar. Ele é agendado. Ele tem um comportamento que o próprio corpo fala e estabelece o seu ego de liderança mundial do narcotráfico. E todos estes se encontram no Brasil. Ego Elege, que é uma nova plataforma de identificação através do álcool, das drogas, da lascívia, todos já identificados. Não há mais o que conversar. Determinamos que o senhor Messias Bolsonaro, como foi feito no Equador, ele assuma a presidência da República, conjuntamente com seu vice-presidente, que se encontra sequestrado no Rio de Janeiro, nas dependências do Exército, aqui imediatamente
eles procedam à administração da República Federativa do Brasil para que em 2026 haja escrutínio a verdadeiras eleições do voto auditável e que o povo possa ter liderança, a escolha de todo mandatário para o bem comum e não para esta servidão de feitores, porque eles são feitores, quebraram o Brasil. Eles estão entregando mercadorias sem pagar nada. Eles estão contrabandeando ouro, diamantes, nióbio, tudo com aviões da FAB, com aviões de empresas particulares. Tudo está saindo do Brasil. E eles estão planejando uma forma de querer deixar o território da República Federativa do Brasil mais distante da China, como também da Norte-Coreia. Todos já identificados. Até os que estavam com eles na conjuntura do BRICS, todos já se evadiram. Todos já se convenceram de que é uma organização mundial que estava querendo estabelecer uma lobotomização de soldados. Todos a uma intenção, ou seja, hipnotizados, em que eles, ao escutar um som, ao escutar uma palavra, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, justiça particular, justiça paga. Entendam, não é um filme de ficção, é uma realidade. Estamos lidando com mutações da raça humana, através de lobotomização, através de hipnose, através de prazer em ter a orientação atingindo o âmago, o hipotálamo, em que eles sentem a adrenalina, e você tem que ficar orientado, porque há uma válvula que ela destrava o hipotálamo e ele aciona a endorfina em todo o seu componente molecular humano, trazendo-lhe prazer e gozo do orgasmo múltiplo. Você passa a ter orgasmos sucessivamente a cada objetivo alcançado e abatido. São predadores. Eles já foram soltos na China, nos subterrâneos, pessoas que saem devorando umas às outras, porque eles sentem prazer e eles estão já identificados. Pedimos imediatamente a todas as autoridades, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, as autarquias, todos vocês que entendam, não é um filme de ficção. Se trata de hipnose, de manipulação do superego, do hipotálamo. Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, justiça. Eles estão procedendo ao delipêndio de grãos da agropecuária, enchendo os navios da China. Já saíram 40 super navios de transporte para a China e não houve pagamento. Não pagaram pelas mercadorias. Este procedimento, ele é fora do propósito do comum, também não pagaram frete, não há nenhuma transação do Banco do Brasil
alegando a compra destes minérios, destes commodities, também de grãos e da agropecuária. Então, as autoridades que administram o GovBR estão procedendo ao roubo qualificado de mercadorias embarcadas para a China, sem pagamento. E este procedimento, a tendência é se projetar cada vez mais. A China está deu todas as chaves dos computadores de Itaipu para o monitoramento do serviço secreto chinês que se encontrava baseado no Chile e que agora a China também se retirou do Chile e ela quis se estabelecer no Peru, mas se viu impedida devido às frotas do Comando Sur. Então, a China se encontra banida da América Central e da América do Sul. Ela toda já está em guerra contra a Rússia. A Rússia se posicionou contra a China. Já estão em guerra, porque a China invadiu a Manchúria, que eram as terras raras da Manchúria, e se projetou com a tomada desse território. Então, a guerra já é projetada, acabou a amizade entre a Rússia e a China. Também temos que o serviço secreto chinês, ele manipulou no Panamá, ele está querendo abrir uma passagem de um novo estreito e não tem como proceder porque todas as tropas dos Estados Unidos da América se encontram no local. Eles estão impedidos de agir, já que o local da América Central, do Caribe, se encontra já com furacões, tufões e todo tipo de anomalia do clima, impedindo que a China retome suas posições naquele setor do hemisfério do Caribe. Torno a repetir, a chamada do Conselho Permanente da ONU, todos os integrantes do Conselho Permanente da ONU, a se reunirem na China, tipifica uma anomalia dos cláusulas pétreas de signatários países em que eles intimidam. Vocês têm que vir aqui falar com Xi Jinping, porque nós não podemos ir aos Estados Unidos da América, na sede da ONU, proceder a querer estabelecer um enforcement, já que o feudo, a sua liderança na China do Xi Jinping chegou ao fim, porque o Xi Jinping ele já é falecido. Quem está aí é um boneco, não é o presidente da China. O presidente da China, ele faleceu, foi a óbito. A mesma coisa que o Bergoglio foi a óbito e eles processaram um clone que foi mostrado numa missa negra aos jesuítas do Vaticano. Mas não convenceu, mas eles têm que lançar esse clone porque eles não podem perder os 4 quarteirões do Vaticano, de propriedade da China. A China é proprietária do território de 4 quarteirões na
Itália, no Reino do Vaticano. Isto já tudo demonstrado, as autoridades da Itália não permitem esta fraude, como também não permitem a China de se posicionar na Europa, já que eles foram descobertos. Mas a China quer combater contra a Rússia, alegando que a Estados Unidos, na venda de carne, a China antecipou a carne sem pagamento. Certamente que a empresa que fornece estes alimentos está sediada nos Estados Unidos da América e está confiscada. Ela já não pode operacionalizar no território americano. Todo aquele que venha a comercializar com a China terá as mesmas sanções, posto que a China ela tem uma estratégia de extensão de hegemonia política partidária de medidas opressivas e imorais. Tudo já descoberto. E o povo chinês clama por liberdade. Então, há um procedimento dentro da própria Assembleia do Povo que está substituindo toda a liderança dos prepostos do Xi Jinping, que já faleceu, é óbito, mas ele tem os seus aliados que querem prevalecer e não estão conseguindo este domínio. Então, já estão sendo providenciadas as medidas a serem elaboradas com os representantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica em querer estabelecer mercenários que ele não sabe se eles vão poder se deslocar aqui na América do Sul, ou seja, os dragões do Irã, e também os russos, e também os chineses, eles não têm operacionalidade. Nós já tomamos todas as atitudes e estamos agora ao acautelamento, todos já identificados e todos os seus bens confiscados. Não tem SWIFT, eles não podem transacionar com nenhum banco em nenhum lugar do planeta. Então, o reset estabelecido pelos terroristas que sobrevivem do contrabando do narcotráfico e que trabalham para a logística do Irã, para comprar insumos para a fabricação de mísseis, para a fabricação de drones, que fornecem à China, à Rússia, à Norte-Coreia. Por quê? Porque a China não tem condições financeiras de produzir drones e armamentos, porque o seu exército é para submeter o povo chinês que lá habita, porque eles são uma etnia da internet. A internet, o sinal da internet entra na China, mas quando eles traduzem para o mandarim, para os dialetos, então eles modificam do ditador cachorro louco Xi Jinping no almoço, no jantar com a mulher dele, e que ele falou: olha, você proceda como você quiser, você pode proceder. Aí disseram: mas o TikTok é teu, você pode fazer alguma coisa. Por favor, me manda um técnico de vocês aqui da China
para proceder a tirar o TikTok, que é chinês, do Brasil. E ele falou, não posso fazer isso. Você está chamando muita atenção. E criou um problema diplomático, porque todo mundo ficou sabendo. Então eu quero dizer para vocês que quem monitora a internet são 60 agências de inteligência. E se você tem alguma queixa contra a internet, você tem que fazer uma carta rogatória. A tua queixa tem que ser levada ao consulado americano, ele vai proceder a levar ao judiciário dos Estados Unidos e dizer que dá 24 horas para que você proceda a banir o teu desafeto nessa plataforma e desmonetizá-lo e confiscar todo o capital que esse sujeito tenha e seja revertido para o Brasil. Você deu 24 horas. Se isso não procedesse, você... O que eu faço? Foi nas autoridades. A autoridade falou, isso aqui está mal feito, ele não pode fazer isso. A ordem ao serviço de sinal, porque a internet ela é universal. Você quer internet no Brasil? Quer. Então você procede conforme o Tratado de Emilat, reciprocidade jurídica. Você pode usufruir da internet no território brasileiro, como também no território do planeta inteiro, sempre sabendo que qualquer problema você tem que acionar os Estados Unidos da América. Então, o sujeito da Anatel, ele simplesmente ignorou, não, foi ameaçado de toda o conglomerado de organização de pagamentos é através do petróleo do Irã. Eu te dou petróleo e você faz o que eu quero. Você quer se postular a presidente? Eu pago tua candidatura. Eu te dou petróleo. A faixa de Gaza, onde houver bombas que jogaram todos os prédios abaixo, quem vai fazer a reconstrução de Gaza é a Odebrecht, que são os engenheiros dele, e ele, o Brasil, o Lula, está escrito. Provas também. Então, o Brasil é um QG do Irã na América do Sul e na América Central. Então ele chegou para os do exército e falou, eu vou pagar para vocês, vou dar um terreno para vocês, onde vocês vão ter um andar inteiro, com 8 suítes, com clube privado, com tudo, com toda a mordomia para vocês, e vou pagar dinheiro para vocês todos os meses. Mas vocês têm que me obedecer. Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, o pessoal do Exército falou, tem que dar linha pipa. O general Mourão. E isso no estudo das Escolas das Américas, a antiga Escola das Américas, hoje é a escola do Estado-Maior na URCA. É aquela história duplo agente. Vamos ver o que vai acontecer. Se te derem dinheiro, você pega, guarda no bolso. Você tem que... A aeronáutica falava, o que nós estamos transportando? Olha, eu acho que isso aí é cocaína. Cara, isso aqui, se chegar o país, onde nós vamos descer? Ah, nós vamos descer na Espanha e Portugal, que as penas lá não dá cadeia. Não estão mais nas forças da aeronáutica. Eles não sabiam que tinha que dar linha-pipa. Então,
Tudo isto já está visto, então são todos réus. Então nós estamos com porta-aviões patrulhando todas as áreas do Atlântico nas costas do Rio de Janeiro. Temos toda a NATO, a OTAN e o Pentágono. Temos as tropas do Comando Sul que descem os aviões que recebem as cargas do transporte de cocaína para serem distribuídos com a Colômbia, com o México, com a Venezuela. Tudo monitorado. E quem são as pessoas que trabalham lá? Militares, que fazem parte da contra-espionagem do Exército da Marinha Aeronáutica, e os do Hezbollah, do Hamas e do Estado Islâmico, e também dos... Quem quiser fazer negócio com o Brasil tem que falar comigo. Eu não quero saber nenhum ministro fazendo negócio com nenhum país. Vocês não fazem negócio com nenhum país. Vocês têm que falar comigo. Falou assim para todos os ministros. Então não há autonomia nenhuma de vocês de fazerem negócios com nenhum país. Vocês têm que falar comigo. Eu sou o atravessador. Então ele foi o matuto da gíria do tráfico de drogas. Matuto é o sujeito que vende toneladas no telefone. Quantas toneladas você quer? Eu quero 500.000 toneladas. Perfeito. Vai te custar tanto. Entendeu? E a comissão vai para ele. Ele não dá comissão para ninguém. Entenderam? Então, os sujeitos que fazem a escolta dessas toneladas são os generais da Venezuela, conhecidos como o Cartel dos Soles. Eles são os que transportam. Eles pegam toda a cocaína, botam nos caminhões do exército e vão transportando. Chegam, embarcam nas aeronaves da aeronáutica e transportam. Entenderam? E são 4 cartéis. Fora 2 cartéis do Irã, fora os cartéis da Turquia, porque a Turquia gosta de ouro. Ela faz o contrabando de ouro. Então, o Irã se sentiu danificado e falou para o Maduro: o que eu ganho nessa coisa toda? Você está fazendo tráfico, está transportando as drogas, o que eu levo? Aí ele falou: se você me der, e de armas. Então ele falou: e o que você me dá? Eu te dou 800.000 alqueires. Então ele começou a incendiar a Amazônia, a botar fogo na Amazônia, e ele agora do Conselho da Contabilidade do país, em que ele domina esses títulos. Então ele está trocando dinheiro bom por moedas podres. Então o Banco Central não entende como tem tanto dinheiro circulando, porque, claro, se ele está roubando, está tirando 570 bilhões, não é? Esse dinheiro vai sair de algum lugar, de alguma conta, e vai transitar. E ele vai fazer o quê? Ele, integrante da Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, ele vai chegar e vai dizer: olha, temos aqui que podemos tirar dinheiro não somente dos velhinhos, nós agora vamos tirar também dos que vêm migrantes da Venezuela, a gente recebe o dinheiro deles e manda eles de volta para lá, para a Venezuela. Tem vários golpes. Então você está vendo que os bancos estão emprestando dinheiro, a uma taxa de juro menor, que esse dinheiro não é o dinheiro dos bancos, é o dinheiro do FGTS, é da poupança do cidadão, em que ele não tem acesso, ele só tem acesso se ele quer comprar a casa própria, se ele chega até a falecer e não usufrui desse dinheiro, que está cautelado
preso. Então, ele só tem a contabilidade do dinheiro que sai. Mas ele não sabe para onde vai esse dinheiro. Você diz, para a população comprar comida, para a população comprar... Sim, a população está comprando um monte de besteira. E lá na França, o Macron está passando também por esse mesmo crime, procederam? Então agora estão pessoas desajustadas. Vão durar quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Mais? Sei lá. É uma ráfaga de segundo isso. Então o que acontece? Não andemos preocupados. Para vocês terem uma ideia, pode cair isso aqui. Bom, está brotando água em ladeiras. Você está na ladeira da tua casa, tudo sequinho, né? Aí daqui a pouco começa a sair água do solo. Entenderam? Por quê? Porque a crosta ela está se expandindo, o magma está fluindo.